Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Voltamos agora, definitivo, né? Que tivemos também um pequeno atrasozinho devido aí à queda de energia, que é muito comum também. Mas o importante é que estamos no ar. Marcelino Moura, mais uma satisfação em o reencontrá-lo no nosso estúdio aqui na nossa Itaenga FM. Você que já inclusive carteira assinada com o programa. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Itaenga Notícias, segunda edição. Mais uma vez, Júlio Filho, não poderia ser diferente. Quero externar aqui aos ouvintes desse programa de notória audiência de nossa cidade toda a minha satisfação em estar presente neste momento que considero um momento ímpar, sem igual, uma oportunidade importantíssima quando você abre esse espaço para que nós, na condição de cidadãos desta cidade, possamos e, de algum modo, tentamos colocar aquilo que pensamos à população de toda esta cidade maravilhosa acerca dos diversos temas que aqui são abordados de maneira inteligente por você, que considero um excelente profissional de rádio. E neste momento quero externar também esse sentimento que tenho de gratidão, de participar da sociedade desta cidade, que adotei como minha, e fechando com chave de ouro este ano, não poderia ser diferente. Então quero aqui mais uma vez externar o meu sentimento e o meu prazer, Júlio, de estar aqui com você nesta data tão importante, esta data que precede o final deste ano, que foi um ano de muito labor, de muita luta, de muito trabalho, e gostaria de iniciar esta participação neste dia de hoje com um pensamento que brotou do meu coração enquanto estávamos aqui conversando e você chamou os comerciais. Então eu pensando em tudo o que aconteceu no ano de 2017, escrevi rapidinho aqui e quero colocar esse sentimento aos cidadãos de nossa cidade que agora nos escuta, que é o seguinte: se você acha, meu amigo, que trabalhou todo o ano de 2017 e não conseguiu alcançar seus objetivos, só te resta uma alternativa para o ano de 2018: trabalhar mais um pouco, porque é com trabalho, é com muita luta, é com muito labor que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. E para o ano de 2018 é este meu desejo: que Deus ele abra a porta do céu e que derrame bênçãos sobre a população desta cidade e nos proporcione muitas oportunidades de trabalho e de negócio. É esse o meu sentimento que desde já quero colocar e coloquei à disposição dos ouvintes deste programa que se inicia. É o nosso amigo Marcelino Moura, né? Um abraço aqui para a Janaína, que é a nossa comentarista. Agradecemos aí pela sua participação, Janaína, durante todo esse ano de 2017. Ela que vem também agradecer aos ouvintes, né? Aos amigos, à família, e dizer que é tempo de esquecer o que falhou e aproveitar os próximos 365 dias para tentar de novo e fazer ainda melhor. Feliz Natal e um bom ano novo a todos os itaenguenses. É a nossa amiga Janaína, que é uma grande formadora de opinião. Um abraço também aqui para o nosso amigo Gilvan, né? Gilvan da panificadora Anjos Lucena. Ele disponibiliza para os ouvintes, né, que teve um sorteio na semana passada, de vários brindes ali da panificadora. Então tem aqui o nome dos ganhadores do nosso sorteio que aconteceu no último domingo, dia 24 de dezembro de 2017. O prêmio: um ventilador turbo silêncio. Quem ganhou foi Rizenildo Ferreira do Nascimento, unido de Zé Novim, no sítio Quatis. O segundo prêmio foi o liquidificador para Edilene Cardoso, da rua João Manuel da Cruz, na Salina. Uma sanduicheira para Severino Antão, do sítio Angico. O quarto prêmio foi um ventilador turbo, né, silêncio, Doralice Alexandrina da Silva, Dona Dora, foi quem ganhou da barragem.
Uma sanduicheira foi o 5º prêmio para o senhor Deda do Gonçalo. E o 6º prêmio foi um liquidificador. Quem foi João Manuel de Albuquerque, na rua Paulo Hermínio. Então, tá aí o nome das pessoas. E o nosso amigo Gilvan agradece para Bezerra, que deseja um feliz ano novo para todos e agradece a confiança. Obrigado pela disponibilidade também, meu amigo Gilvan, da panificadora Anjos Lucena. Mas, Marcelino, retomando aqui a conversa com a sua pessoa, e você recentemente inaugurou aí um empreendimento, você que já vinha vagarosamente, mas que tinha esse projeto na mente de lançar aí, você vendia para a região, não era mesmo? Isso. E agora está vendendo inteiramente também para a Lagoa de Itaenga, é a Brasil Distribuidora. O que vem a ser esse empreendimento e qual a importância dele para o comércio de Lagoa de Itaenga? Júlio Filho, eu costumo dizer, eu continuamente tenho dito, externado, confidenciado a alguns amigos mais próximos, que a Brasil Distribuidora, ela foi um projeto do coração de Deus para a minha vida. Eu me preparei por alguns anos para montar esse empreendimento, certo? Que desde seu início é um empreendimento que vem crescendo, vem me fortalecendo no mercado interno, dentro do estado de Pernambuco, desenvolvendo as ações que eu considero necessárias. Inicialmente a minha empresa teve como foco inicial o atendimento corporativo, porque, como eu sempre digo, as empresas, ela não compra como uma pessoa física compra. Ela não, quando precisa de alguma necessidade para a gestão, para o seu dia a dia, ela não se habilita no comércio local para fazer as suas compras. Ela busca no mercado empresas especializadas naquele segmento, empresas que dominem aquela expertise, para lhe ofertar aquele determinado material. Então, depois de alguns anos no mercado, sempre atuando em atividades de natureza técnica, desenvolvendo atividades como analista de natureza tributária, analista de faturamento, analista contábil, entre outros, coordenando o processo, inclusive de natureza logística, trouxe toda essa experiência que eu adquiri ao longo desses 15 anos de trabalho, onde transitei por diversas empresas dentro do estado de Pernambuco, e apliquei todo esse conhecimento na Brasil Distribuidora. Então, quando iniciei as minhas atividades, eu imaginei, eu preciso ofertar às empresas algo que seja importante, seja de extrema importância e necessidade para o dia a dia da gestão de qualquer empresa. Então, qual material ofertar a essas empresas? Logo me veio à mente material de expediente e papelaria, porque nenhuma empresa consegue sobreviver e desenvolver as suas ações de natureza administrativa sem a utilização desse tipo de material. Logo, iniciei minhas atividades, prospectando clientes, entrando em contato com o mercado, buscando sempre os melhores preços, os melhores representantes, aqueles que oferecessem as melhores condições. E aí me lancei no mercado. Após 2 anos de início de minha atividade no segmento empresarial, fortaleci, como eu disse anteriormente, a minha relação com o mercado, atendendo diversas empresas, inclusive empresas de grande porte. Hoje, atendo um dos maiores grupos empresariais em atuação no estado de Pernambuco, o Grupo Ser Educacional, onde atendo as 90 unidades deste grupo espalhado pelo Brasil. Em quase todos os estados da Federação Brasileira existe uma unidade do Grupo Ser Educacional. Então é daqui de Lagoa de Itaenga que a gente fornece os materiais que são necessários para o dia a dia do bom funcionamento daquele grupo empresarial grande, um dos maiores e mais conceituados grupos do segmento educacional em atividade no Brasil. Então, eu atendo aquele grupo e eu me sinto muito orgulhoso. Não orgulhoso no sentido de vaidade, porque a vaidade e a soberba, ela precede a queda. Mas, por entender que em Lagoa de Itaenga existem pessoas inteligentes, capazes. Quando participei, às vezes, de algumas reuniões por essas empresas por aí afora, quando falava do perfil de minha empresa e apresentava o meu portfólio de negócio, inclusive os meus clientes que desenvolvo atividade com eles hoje, e quando algumas pessoas, gerentes de empresa, me perguntavam de onde é a tua empresa, onde fica a sede da tua empresa, alguns de pronto perguntam logo em que bairro do Recife é a tua empresa.
Então eu me sinto muito orgulhoso quando digo a minha empresa fica sediada em uma cidade da região da Mata Norte do estado, cidade de Lagoa de Itaenga. E aí, por algumas vezes, ouvi de alguns, em Lagoa de Itaenga tem empresa com esse perfil. Eu disse tem. Inclusive, já trouxe alguns para conhecer o dia a dia de minha empresa, as ferramentas de natureza gerencial, softwares que nós utilizamos para o bom gerenciamento de nossa entidade empresarial. E venho me preparando, como você disse, há algum tempo para a abertura da Brasil Distribuidora no varejo, que veio para mostrar que a competitividade ela é de extrema importância, e quando há competição, só quem ganha é o consumidor final, e ali nós temos bons preços, boas oportunidades de negócios, preços extremamente competitivos, inclusive, diga-se de passagem, uma das formas que eu entendi que eu poderia contemplar a cidade de maneira positiva com o trabalho de minha empresa seria colocando material para a população e não fazendo diferenciação entre as pessoas que me compram no atacado, assim como eles que vão me comprar no varejo. O atendimento que eu dou às papelarias da região que me compra, como tenho diversos clientes, não só aqui na região, mas na região metropolitana do Recife, como São Lourenço da Mata e Camaragibe, vou dar à população da cidade, e essa foi uma das formas que encontrei de beneficiar o cidadão carente, o cidadão pobre de nossa cidade, que muitas das vezes quer ofertar ao seu filho um produto de qualidade com preço mais acessível, e isso me motivou inclusive a fortalecer as ações da Brasil Distribuidora, e está aí um sonho que nasceu no coração de Deus para a minha vida, e estou aqui, graças a Deus, e agradeço a Deus primeiramente e a todos os parceiros que de maneira carinhosa me aceitaram no mercado, como por exemplo, diversos representantes, um que é um companheiro do dia a dia, é o cara que assim abriu as portas do mercado para mim, que me apresentou o mercado, que me fortaleceu como empresário, que me apresentou um mercado que eu não conhecia, o José Cláudio, da JC Marques Representação, um dos maiores representantes, um dos representantes que tem mais quantidades de representadas dentro do estado de Pernambuco hoje, grande parceiro, queria muito que ele estivesse aqui agora comigo, porque eu acredito que a minha alegria, a minha satisfação, a minha felicidade é a dele também. Então, eu costumo dizer, e quero externar aqui para finalizar a resposta desta pergunta: só eu não conseguiria chegar. Só consegui, primeiro, porque Deus quis. Segundo, porque tive o apoio de minha família. E terceiro, por minha capacidade de agregar e trazer pessoas que vão ajudar, que ajudam essa engrenagem a funcionar. Então, sem essas pessoas, eu não conseguiria. Então, eu agradeço primeiro a Deus, segundo a minha família e terceiro aos parceiros. E quero convidar desde já a toda a população desta cidade a conhecer a minha empresa, a conhecer o nosso trabalho, a conhecer aquilo que a gente tem de melhor, porque saiba, na Brasil Distribuidora você tem o que o mercado tem de melhor. Então ali o que tem de melhor eu quero ofertar à população dessa cidade com preço que eu considero justo, competitivo e que cabe no bolso de qualquer cidadão. Olha aí, Marcelino vendeu o peixinho aqui no programa Itaenga Notícias. Um abraço também para o pessoal da Folha Itaenguense, né? Que está espalhado aí pelo Brasil, o povo de Lagoa de Itaenga, acompanhando nesse momento a entrevista através do nosso Facebook, da nossa Folha Itaenguense, que é um canal importante que criamos aí através das redes sociais. Aquele abração, gente boa aí da Folha Itaenguense. Agora, Marcelino, falamos de comércio, falamos na sua área comercial. Agora tem a política, que você também está engajado, está de cabeça engajado nessa política. Tem duas perguntinhas aqui, seja breve também nas respostas para a gente ganhar tempo e falar de aprofundar ainda mais na política. A partir de que momento, por exemplo, você passou a seguir o PROS e por quê? E Bill da Barragem, seu real pensamento sobre o Bill da Barragem. Ontem ele estava por aqui. O que você diz sobre o Bill da Barragem? Primeiro, o que me motiva a participar da política, dos projetos políticos, é que desde os 16 anos de idade
que eu faço política estudantil, grêmio estudantil, e considero os movimentos políticos importantíssimos. Primeiro, porque ninguém consegue viver, ou ninguém pode dizer, ninguém tem o direito de dizer que não precisa da política. Porque quando não precisamos de maneira direta, mas indiretamente também temos nossa vida impactada, não simplesmente pela política, mas os agentes políticos que chegam ao poder através de um processo democrático e onde eu, inclusive, como cidadão e eleitor, ajudo a colocar essas pessoas no poder. Então, assim, pensando dessa forma e partindo dessa premissa, para mim se torna imperiosa a necessidade de dar a minha opinião acerca dos movimentos políticos por onde quer que eu ande. Por exemplo, para se você ter uma ideia, eu já fiz campanha eleitoral para o ex-vereador da cidade de Camaragibe, o Eduardo Napoleão, filho de doutor Napoleão, ex-juiz de direito. Em São Lourenço, doutor Tito Pereira. Paudalho, coordenei a campanha do ex-presidente da Câmara daquela cidade. O atual vereador, e agora não está mais na presidência, o vereador Zé Dinda. Então, chegando aqui em Lagoa de Itaenga, não poderia ser diferente. No entanto, nunca fui experimentado nas urnas. Nunca tive esse interesse. Então, considero importantíssimo a participação do cidadão no processo eleitoral, inclusive dando opinião acerca de como fazer gestão pública, mostrando qual o caminho, discutindo as melhores ideias e apresentando um caminho que seja um caminho interessante e transitável do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista prático para a gestão e para a população. Em se tratando do amigo Bill da Barragem, eu tenho dito a alguns amigos, em particular, que Bill, ele, por ter se colocado no último pleito e mantido a sua postura em disputar a eleição, isso aí com certeza abriu novos horizontes para a disputa majoritária em 2020. Então, primeiro, eu tenho uma certa admiração pelo Bill da Barragem, por ele ter se mantido firme em manter a sua candidatura, porque a cidade, a disputa eleitoral em Lagoa de Itaenga era uma disputa muito polarizada, certo? Ela era fixada simplesmente entre dois grupos, e aí com o surgimento de Bill, o amigo Emiliano, isso aí pulverizou mais as possibilidades de escolha da população, e isso me faz ter uma certa admiração pelo Bill da Barragem. No entanto, todo mundo sabe, e eu coloco isso aí em evidência, 2020 está em aberto. Eu não acho que em 2020 necessariamente o candidato da união das oposições necessariamente tenha que ser fulano ou beltrano. O candidato da união das oposições seguramente será aquele que melhor tiver condicionado para a disputa. Eu acredito que será aquele que conseguirá arregimentar uma quantidade maior de lideranças em torno desse projeto. Será a pessoa que tiver mais condições de construir este caminho de excelência para a gestão, porque eu sou uma pessoa, Júlio, porque eu sempre penso do ponto de vista profissional. Eu costumo dizer que como profissional, às vezes, eu conseguia ser chato pelas empresas por onde eu passei, porque eu não aceito estar na periferia do sucesso. Não aceito. Eu acho que nós, seres humanos, somos dotados e capacitados de inteligência suficiente para estarmos no centro da excelência. Então, partindo desse princípio, eu não faço o tipo de pessoa e de profissional que jamais vou chegar em uma rádio como essa para simplesmente apontar o defeito e o problema pontual de qualquer gestão que seja. Ou seja, chegar aqui e dizer, Dona Graça está errada nisso, fulano está errado naquilo, não. Eu sou o tipo de profissional que eu não busco culpados, eu busco solução. E determinadas soluções para se tomar
é preciso analisar o problema de maneira pontual e profundamente. Então, não acho que seja o momento ainda de discutir 2020, certo? Claro que 2020, inclusive, vai passar por 2018, certo? Então, uma das minhas preocupações que eu tenho colocado para o Bill da Barragem, para os membros do PROS, é escolher um candidato que consiga ter uma boa performance nas urnas. Porque não adianta apoiar fulano e fulano ter 200 votos, 100 votos. Isso vai descredenciar o projeto para 2020. Você acredita, já saindo do âmbito municipal e ao mesmo tempo estando em Lagoa de Itaenga, você acredita nesse nome que você muito bem ouviu a entrevista de ontem, que ontem foi apresentado aqui pelo próprio grupo do PROS, que você faz parte, num pré-candidato a deputado estadual, que seria o nome de Gera, lá da região metropolitana do Recife. Você acredita que esse nome daí vai, de fato, trazer algum benefício para Lagoa de Itaenga? Você já ouviu as propostas dele que pudessem agradar e dizer, eu realmente vou acreditar e vou indicar esse nome para o povo de Lagoa de Itaenga? Eu sinceramente, eu quero muito participar desse processo em 2018. Quero muito. Só que, se o nome de Gera não for um nome consensuado no grupo, certo? E se em determinado momento eu achar que eu não devo apoiar o candidato Gera, eu, por ser uma pessoa de grupo, porque eu sou um homem de grupo, certo? Então, eu vou preferir, se o PROS decidir em determinado momento que o candidato a ser apoiado deve ser necessariamente o Gera, eu, para não ser contra, certo? E não ser uma pessoa antiética, inclusive, certo? E não começar esse projeto já rachado, porque isso aí também não é bom, eu vou me abster de participar do processo eleitoral em 2018, porque faço isso pelo respeito que tenho, primeiro, à população de nossa cidade, que não aceita mais isso. Segundo, pelo respeito, sobretudo, que tenho por Bill da Barragem, Marcos e todo o resto, certo? Então, não acho legal, mas com isso também não estou dizendo que o candidato não deva ser o Gera do posto, certo? Mas dá a impressão, Marcelino, você que o seu pensamento aí, que há discórdias aí em relação ao nome do Gera no próprio grupo, viu? Eu sinceramente, Júlio, eu preferia apoiar um candidato de nossa região, da zona da Mata Norte, porque são pessoas que estão mais identificadas com os problemas da região, que conhece mais a fundo a situação da nossa região, onde está localizado os problemas pontuais, certo? E com uma boa assessoria conseguiria liberar algumas verbas para atacar determinados problemas, certo? Então, assim, eu acho, no meu ponto de vista, estou aqui sendo extremamente democrático e, repito, se o nome definido pelo grupo não for um nome que eu acho que deva ser o nome a ser trabalhado, eu, em respeito aos companheiros do grupo, em respeito, eu vou lá e voto. Eu voto porque, como eu disse, eu sou de grupo, certo? E aí, claro, defendo a democracia, certo? E democracia é isso. Quando você sente que a maioria tem um peso maior, claro que a gente tem que entender a hora de recuarmos. Então, por respeitar este grupo, pelo respeito que tem a Bill da Barragem, a Marcos e todos os companheiros do grupo, caso o nome a ser definido para disputar as eleições seja um nome que eu não acho, que eu não concorde, o que vai acontecer simplesmente, para não ficar contra o grupo,
será me abster do processo. No entanto, eu voto no candidato do grupo. Tá aí o nosso amigo Marcelino Moura, convidado do programa de hoje para falar sobre política. Ele falou sobre também a sua parte aí como empresário. Agora, Marcelino, a gente viu aí que nesses últimos 2 anos, 3 anos, já saindo da política e ao mesmo tempo também continuando na política, porque a economia faz parte também desse balanço político que faz parte do Brasil. Você acha que, no seu ponto de vista como comerciante, como empresário, que essa crise que estão aí colocando para o mercado, para a geração de empregos, dizendo que está em crise praticamente no ano que vem, por exemplo, no seu pensamento, vamos falar das prefeituras e o Brasil no geral, dará aí um basta nesse momento difícil, sim ou não? Qual é a sua expectativa como comerciante, como empresário? Iremos sair desse momento difícil no ano de 2018 ou vai demorar muitos anos ainda? Continua. 2018 a crise continua, porque a crise no Brasil é de natureza institucional. Então, a crise, ela passa pelo viés da política. Então, enquanto não houver a mudança de governo, a crise permanecerá. Um exemplo clássico disso que estou dizendo está transitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, algumas medidas que o governo Temer entende que é necessária. No entanto, eu não entendo que seja, certo? Como, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência, e ele não consegue aprovar a reforma da Previdência. Por quê? Porque ele não consegue ter maioria. Um prefeito, ele não consegue governar só. Um governador, muito menos. E o presidente da República, tampouco, também não conseguirá governar só. Então, os problemas, as crises, inclusive a de natureza econômica, ela só iniciará a travessia desse universo nebuloso após a mudança deste governo que aí está. E nesta oportunidade, Júlio, aproveitando o seu questionamento e sua pergunta, em falando de economia, eu quero aqui mandar o meu abraço caloroso a todos, sem exceção, a todos os comerciantes da cidade, a todos os empresários de médio e pequeno porte, os micros e empreendedores individuais, porque saibam os senhores, se não sabem ainda, um pouco mais de 80% da economia nacional passa pelas mãos e por esses pequenos empreendedores, comerciantes e empresários. Então, como eu disse, Júlio, anteriormente, e aí enfatizo para a gente fechar essa questão, a crise no Brasil, ela só vai ter o seu fim quando a crise de natureza institucional e de maneira pontual, a de natureza política, passar também. Porque o Brasil está descendo uma montanha-russa desgovernada. Imagina um avião planeando nesse universo sem um comandante. Ninguém se entende. É o que acontece hoje no Congresso Nacional, no Poder Judiciário. O ministro do STF solta, outro vai lá, prende. Eu gosto de assistir as discussões e os debates no STF, gosto de assistir. Sou um assíduo ouvinte e observador das ações ali do STF. E muitas das vezes a gente vê dois ministros discutirem em plenário. Mas não é discutir de maneira saudável e salutar. É discutir muitas das vezes se agredindo. Então o Brasil chegou, eu acho assim que o Brasil, pior do que tá não fica. Por exemplo,
Eu não concordo, sabe, mas quem sou eu para não concordar com isso? Mas eu tô colocando aqui a minha visão de cidadão. Eu não concordo um ministro do STF ser nomeado por indicação política. Um ministro da mais alta corte do Brasil ser nomeado, ter nomeação de natureza política. Não era. Aquilo ali era para pegar um juiz concursado que mais produziu em prol da justiça brasileira, avaliar quem mais sentenciou, quem mais julgou, quem mais trabalhou, quem mais usou da sobriedade, do equilíbrio para tomar as suas decisões de natureza judicial e colocar um cidadão desse lá como guardião, escutem bem, guardião da Constituição Federal. Então o Brasil, pior do que tá, não fica. Agora há burburinhos também, burburinhos no meio do povo, que para o Brasil sair definitivamente desse momento aí, Lula seria a salvação. Você concorda com essa afirmação? Jamais. Jamais. Eu acho que o Brasil precisa virar essa página que eu chamo a página da velha guarda. A página da velha guarda da política. Eu acho que Lula deveria seguir o exemplo de alguns políticos, raposas. Eu digo no sentido de ser ávido pelas questões políticas e tal, e que achou que chegou o seu momento de sair do cenário político. E acharam que era o momento de permitir que outras pessoas, com outros pensamentos, com outras ideias, governassem. Certo? Então, eu não vejo em Lula a solução para o Brasil. Para o Brasil, porque, às vezes, Júlio, eu sou uma pessoa que eu não subestimo e nunca subestimei jamais e nem vou subestimar ninguém. E aí, quando eu acompanho isso aí de perto, quando, por exemplo, a defesa de Lula apresenta diversos documentos, diversas pseudas provas de que sítio não é dele, de que isso não é aqui. Aí você vai lá no sítio, tem lá uma parede, o sítio de Atibaia. Só tem foto de Lula e de família. Pedalinho, nota fiscal emitida para ex-senhora primeira-dama do Brasil, que comprou para os netinhos. E todo o resto ali evidencia que aquilo ali é para o uso diário de determinadas pessoas. Mas o cidadão apresenta o documento e diz assim: não, aquilo ali não é meu. Certo? No documento não é, mas quem faz uso daquilo ali? Aí quer dizer, os fatos apresentados não conseguem sobrepor a prova documental. Eu acho que a justiça, inclusive, deveria seguir o exemplo da justiça trabalhista, que muitas das vezes as empresas apresentam a prova documental, mas não é bastante para se esquivar da condenação em pagar indenização de natureza trabalhista a um trabalhador. Eu acho que deveria... aí Lula, ele aproveita e diz assim: não, mas prova produzida por PowerPoint, por convicção. Aí diz assim: me mostra um recibo de compra, me mostra uma escritura, não é meu. Aí quer dizer, subestima. Agora, também, não sou defensor de Bolsonaro. Às vezes, eu acho assim, o Jair Bolsonaro, ele muito radical. E eu acho que o radicalismo não nos leva a lugar nenhum. O perfil de Bolsonaro, eu olho pra ele assim e entendo que ele é o tipo de pessoa que faz e depois mede a consequência do que fez. É o tipo de pessoa que atira pra depois se preocupar: ai meu Deus, será que eu matei ou não? Eu acho que nós, como cidadãos e como seres humanos, eu acho que a gente tem que desenvolver a capacidade de enxergarmos as consequências
de nossas atitudes, das nossas ações. Então, eu acho que o Brasil precisa de um pouco de Bolsonaro, precisa de um pouco do Lula, precisa de um pouco da Marina Silva, certo? Agora, um candidato que eu votaria nele com a maior satisfação, que eu tenho o maior respeito e admiração por ele, e eu acredito que seria um dos maiores presidentes, se assim o Brasil o elegesse, seria o ex-governador do estado de Pernambuco, o Eduardo Campos. Aquele cidadão, Júlio, quando ele faleceu, eu trabalhava na Cantu. Quando eu recebi a notícia, eu chorei. Eu chorei só. Eu fui pra uma sala assim, chorei só. Porque eu nunca vi na minha vida um gestor público juntar capacidade de governar, capacidade de liderança, capacidade política, capacidade de monitoramento das ações, capacidade de montar grupo administrativo, como aquele rapaz, como aquele cidadão. Seria um excelente presidente para o nosso Brasil. Uma pessoa moderada, equilibrada, sensata. No entanto, a vida não nos permitiu que assim o acontecesse. Mas fica aí o meu sentimento. Pra gente finalizar rapidinho aqui, meu amigo Marcelino, e você também finaliza deixando sua mensagem natalina aí de Ano Novo, seu pensamento rápido aí sobre o primeiro ano do parlamentar Eliel da Guarda, que é também o seu companheiro de partido. A sua visão sobre ele, atuou bem, ele deixou a desejar? Qual é a opinião que você pôde acompanhar do próprio Eliel da Guarda, vereador pelo PROS? Eu costumo dizer que eu só tenho a agradecer por ter conhecido o amigo Eliel da Guarda. Não só por questões de natureza pessoal, mas também pelo seu trabalho, pelo seu afinco e dedicação, inclusive, sobretudo, pelos problemas que a cidade passa. Às vezes a gente passa até hora conversando no telefone e eu enxergo e entendo a preocupação que aquele parlamentar e cidadão e pai de família sente por esta cidade. Então, quando eu conheci o vereador Eliel da Guarda e entendi a sua preocupação, a sua dedicação em prol da atividade parlamentar, de pronto, Júlio, eu fortaleço isso aqui na rádio. Eu manifestei o meu interesse desde aquele momento e eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com o Eliel para 2020. Eu voto em 2020. Claro que eu não estou fazendo campanha, mas a minha satisfação é tão grande, foi tão grande conhecer aquele cidadão e o seu afinco e o seu trabalho enquanto parlamentar investido no cargo de vereador. Fiquei tão lisonjeado em conhecê-lo que não pensei duas vezes. Tenho um compromisso ético, moral, certo? Em defender aquele parlamentar, aquela pessoa que a população de Lagoa de Itaenga ganhou e muito em colocá-lo naquela casa legislativa. E em 2018 vou continuar caminhando com ele. Em 2019 e em 2020 também, se Deus assim o permitir. E eu sei que Deus, ele vai permitir. Irmão Eliel, o senhor tem o meu abraço, o meu reconhecimento e a minha satisfação, digo isso de coração, por lhe conhecer e lhe enalteço pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido ao longo deste ano naquela Casa de Legisladores. O senhor tem o meu abraço, os meus parabéns e o meu reconhecimento. Então, obrigado aí ao nosso amigo Marcelino, desejando também um feliz ano novo para você, para sua família. Espaço sempre aberto vai estar também em 2018 para todos aqueles que somam com o nosso município Lagoa de Itaenga. E desde já, Júlio Filho, eu quero aqui mandar o meu abraço e falar a toda a população de minha satisfação em participar deste programa, porque sei da dedicação da população e neste horário
está escutando este programa, que é de notória audiência, ouvido por toda a população de nossa cidade. Então, vocês têm o meu abraço, o meu carinho e desejo a todos um feliz ano novo e que Deus abençoe todos vocês e que possam, em 2018, realizar na sua vida tudo aquilo que você não conseguiu lograr em 2017. E quero finalizar minhas palavras, Júlio Filho, dizendo que o que dignifica o homem não são os reais, dólares ou euros que possui na sua conta bancária, mas os meios utilizados para consegui-los. Feliz Ano Novo e até 2018.